Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso disse que ele receberá e vos anunciará o que é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, aproximamo-nos da festa da Ascensão do Senhor. Se nós formos olhar cronologicamente, esta festa é celebrada amanhã, no 40º dia da Páscoa. Porque assim nos relatam os evangelhos e mais a tradição apostólica. 40 dias após a sua ressurreição, nosso Senhor Jesus Cristo voltou ao seu trono à direita do Pai. Se você contar nos dedinhos, o 40º dia dá a quinta-feira de amanhã. Mas nós no Brasil vamos transferir a festa para o domingo, né? Gosto de brincar, no Brasil tudo chega atrasado. Até a festa da Ascensão do Senhor. Porque para nós amanhã não é feriado. Em outras regiões do mundo, sim. E para que nós católicos possamos viver bem a nossa fé, a CNBB transfere grandes festas para o domingo, como o caso da Ascensão. E é interessante que na véspera da Ascensão nós ouvimos Jesus dizer uma coisa: eu tenho ainda muitas coisas para ensinar-vos, mas vocês não são capazes de entender agora. Parece que Jesus, nesta última ceia, claro, o que ele diz aqui foi na última ceia, como eu já tenho insistido já há algum tempo. Mas no contexto litúrgico se está na proximidade da Ascensão. É como se Jesus sentisse uma frustração de depois de 3 anos ensinando, pregando, fazendo milagre, mostrando sinais, os apóstolos não tivessem entendido muita coisa. Porém, Jesus sabe muito bem que tem coisa que não depende do homem simplesmente. Não depende só da nossa boa vontade, depende da graça. É por isso que ele diz no Evangelho que acabamos de escutar, que quando vier o Espírito da verdade, aí sim, eles entenderão. Irmãos e irmãs, tem coisa da nossa fé que só a nossa razão não é capaz de compreender. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo. A função do Espírito Santo é gerar santidade nas nossas almas, mas ele não gera santidade por si. Tem que tomar cuidado, senão o pato vai beirar heresia aqui. Ele não gera santidade como que um efeito mágico. Ele gera santidade fazendo com que a nossa alma entenda quem é Deus. E por isso mesmo, entendendo quem é Deus e como Deus age e faz, se abra a Deus. Aí nós entendemos o antes e o depois da história. Porque há uma visão de Jesus antes de Pentecostes. E há uma visão de Jesus depois de Pentecostes. Que muita gente que não tem o Espírito Santo e muito menos não tem fé, na teologia faz uma distinção assim entre o Jesus histórico e o Jesus da fé, como se fossem 2 pessoas distintas. E não são. O problema não está na figura de Jesus.
O problema está na visão dos apóstolos. Os apóstolos veem Jesus de uma forma antes de Pentecostes, mesmo já tendo Jesus ressuscitado, e os apóstolos veem Jesus de outra forma depois de Pentecostes. Qual é a mudança? É o Espírito Santo. E é por isso que Jesus diz: Ele, o Espírito Santo, me glorificará. Parece coisa muito teórica que o padre está falando aqui à tarde, mas não é. Porque se a gente não entende que sem o Espírito Santo nós não conseguimos conhecer quem é Jesus, nós vamos continuar com uma fé extremamente racional. E a fé não se pauta somente pela razão. Nós não cremos naquilo que o homem, com seu intelecto, é capaz de alcançar. Nós cremos em Deus, tal como Deus se revela em Jesus. Aí, sem o Espírito Santo, nunca nós vamos conseguir entender coisas tão simples como a ressurreição de Jesus, não é? Padre, mas como o senhor fala que a ressurreição é coisa simples? É coisa simples, não depende de nós. O que não depende de nós é muito simples, está resolvido, aí. É mais complexo quando depende do nosso esforço, da nossa inteligência. Não, a ressurreição não depende de você, não depende de mim. É simples, Ele ressuscitou. E vejam, a primeira leitura nos dá um exemplo claro. Paulo vai pregar a ressurreição no mundo pagão. E todos ficam encantados, até estão dispostos a abrir mão do politeísmo. Como nós ouvimos no início da leitura, Paulo vai pregar um Deus desconhecido no panteão. E lá ele encontra um altar vazio, um altar com a plaquinha embaixo, para os deuses desconhecidos. Com medo de desagradar os outros deuses que eles não conheciam, pôs lá esse altarzinho. E é nesse altar que Paulo começa a pregar o único Deus verdadeiro. E vejam, o povo que escuta e que vai ouvindo a argumentação de Paulo, porque tem neurônio, porque tem lógica, estão dispostos a inclusive aceitar a argumentação de Paulo, até que Paulo chega num ponto: a ressurreição. Aí nós ouvimos a conclusão da primeira leitura. Quando Paulo fala que Jesus ressuscitou dentre os mortos e que por causa disso os mortos ressuscitarão, uns começam a caçoar e outros dizem: não, isso aí já é difícil demais, você volta outra hora, amadurece esse seu pensamento e a gente continua disposto a dialogar. O que faltou a estes que não acolheram a pregação de Paulo na sua integridade? Razão? Inteligência? Não. Faltou-lhes o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz com que a gente creia de todo o nosso coração naquilo que o Senhor se mostrou e se revelou. É por isso que Jesus diz: agora vocês não vão compreender. E Jesus tem clareza disso. Por mais que eu esforce, por mais que vocês me vissem ressuscitado, e viram, eles só entenderam após Pentecostes. Por isso, meu irmão e minha irmã, é necessário que nós peçamos a Deus insistentemente a manifestação do seu Espírito em nós. Sim, vejam, é lógico, é quase que matemático. Versículo 14: Ele me glorificará, diz Jesus. E o salmo: da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Vejam, onde está o Espírito Santo? Próximo de nós. Porque contemplando o céu e a terra, nós contemplamos a glória de Deus. E sem o Espírito Santo, nós não conseguimos dar glória a Deus. Até para a gente entender e crer em Deus, nós dependemos do Espírito Santo. Agora, como eu faço para receber o Espírito Santo? Basta querer. Pedi, diz Jesus, e vos será dado. E diz ele no Evangelho: vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Vejam,
nós precisamos voltar a redescobrir a pessoa dom do Espírito Santo. Nós católicos não somos tão pentecostais quanto nós deveríamos. E no bom sentido da palavra pentecostal. Nós menosprezamos a ação do Espírito Santo, negligenciamos e quando muito não nos espanta ouvir a pergunta: mas existe um Espírito Santo? Quando às vezes olhamos para o Espírito Santo como uma espécie de passe, né? Que recebe o Espírito Santo igual incorpora uma entidade ou recebe um passe no Espiritismo. Não. O Espírito Santo é Deus de verdade. E habita no nosso coração desde o momento em que formos batizados. Padre, mas então por que me custa crer? Aí nós precisamos fazer uma investigação. O que está impedindo o Espírito Santo de atuar na sua alma? Não é força, não é falta de força. Porque sendo o Espírito Santo Deus, Ele tudo pode. Mas Ele não é ladrão. Jesus já disse isso várias vezes. Quem não entra pela porta é ladrão e assaltante. Primeira coisa, se a gente quer viver pelo Espírito, nós precisamos romper com aquilo que São Paulo vai chamar nas suas epístolas de carne. E que não tem nada a ver com isso aqui simplesmente. Mas nós precisamos romper com o nosso pecado. Não dá para eu ter uma mente totalmente moldada pelo Espírito Santo se eu ponho um capacete na minha mente, que é o meu pecado. São duas coisas que não andam juntas. Quanto mais em pecado eu vivo, menos espaço eu dou ao Espírito Santo em mim. E por que ele não intervém? Porque nós somos livres para escolher. Viver na graça, e me desculpe a expressão, mas é esta mesmo, ou viver na desgraça. Viver fora da graça, viver no pecado. Como anda a minha vida de santidade, portanto? É necessário um ardente desejo de não ofender a Deus com o nosso pecado, e mais, de pôr um fim no nosso pecado. Posso dizer por experiência própria do lado de cá, as nossas filas para confissão não equivalem a 30% da nossa fila da comunhão. A gente tem uma autossuficiência demais e achamos que somos santos o bastante. Quanto mais consciência eu tomo do meu pecado, mais espaço eu vou dando para o Espírito Santo me moldar. E aí eu vou ganhando força para romper com o pecado. Em segundo lugar, uma vez que eu rompi com o pecado, agora eu preciso de uma coisinha a mais: vida de oração. Porque ninguém nega que esta chama tem a força o suficiente, por menorzinha que ela seja, para incendiar esta ermida inteira e reduzi-la a cinzas. Mas para isso acontecer precisa do quê? Contato, né? Da chama com a ermida. Todos nós sabemos que o Espírito Santo tem a força o suficiente para nos fazer grandes santos e transformar o nosso coração. Mas se já não tem o pecado na nossa alma, o que falta? É a proximidade, é o contato, é colocar o seu coração nessa fornalha. E interessante que uma das formas, porque sendo ele espírito puro, ele não tem forma em si, né? Mas uma das formas visíveis do Espírito Santo é a chama. Foi assim que ele desceu em Pentecostes. E é assim várias vezes que nós vemos do Antigo e no Novo Testamento falar do Espírito Santo como fogo. O que é necessário, portanto? Que o meu coração se aproxime do dele. E isso se faz na vida de oração. Quanto mais eu rezo, quanto mais eu busco a presença de Deus, mais eu recebo o Espírito do próprio Deus. Mais eu recebo o Espírito Santo. Aí a nossa compreensão é dilatada.
Quase que é roubada dos nossos olhos uma viseira que nós vamos tendo, que vai fazendo com que a nossa visão seja estreita de nós mesmos, do mundo, do contexto que nós vivemos. E entendam, agora talvez possa fazer todo sentido para muita gente. Não depende da nossa intelectualidade. Aí a gente consegue encontrar senhoras, senhores bem velhinhos que mal tiveram alfabetização e que têm uma visão tão alargada para as coisas de Deus, que tem clareza tão grande a respeito do ser humano, da própria vida, e que a gente se pergunta assim, como pode? É fato, pode muito mais, porque pode não ter a cultura, pode não ter o letramento, a academia, mas tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito do Senhor tem o próprio Senhor. Porque onde o Espírito de Deus está, a Trindade se faz presente. Onde o Espírito Santo tem liberdade para agir, Deus pode fazer tudo em todos. Basta-nos, meus irmãos e irmãs, acolher a pessoa dom. Sim, pessoa, porque ele é realmente um ser pessoal, mas dom, porque nos foi dado de graça, que é o Espírito Santo. Se acolhermos o Espírito do ressuscitado, nós seremos verdadeiramente o que fomos feitos para ser: santos e irrepreensíveis no amor. Repito, Deus nos fez para sermos santos e sem nenhuma correção na capacidade de amar. Só é possível, portanto, com o Espírito do ressuscitado. Aí nós entendemos de fato quem é Jesus. E não é mais uma letra morta. Quem já fez esta experiência com o Espírito do ressuscitado entende o que o padre está falando. Parece que a Bíblia faz sentido da noite para o dia. Assim, era isso que estava dizendo. Aí a gente diz assim, sempre foi isso que foi dito. Sempre foi isso, desde o princípio, e o será por toda a eternidade. Aí as coisas na nossa vida começam a se encaixar. Cuidado, o padre não está falando de teologia da prosperidade, que você vai ter casa, carro, dinheiro, mordomia. Eu estou falando que você começa a ter maturidade para entender o que acontece e como acontece. E inteligência, não do ponto de vista intelectual. Parece estranho o padre falar isso, né? Inteligência que não é intelectual, sim, mas uma inteligência que é dom da graça para você solucionar as dificuldades do tempo presente. A gente só precisa, portanto, abrir o nosso coração. E é por isso que agora a igreja se prepara. Vocês já pararam para prestar atenção de onde nasce essa coisa de novena? 9 dias? Por que 9 dias? Justamente porque foi o tempo em que Jesus deu uma ordem aos discípulos para permanecerem em Jerusalém à espera do Espírito Santo. 9 dias, de Pentecostes. Da Ascensão a Pentecostes se passaram 9 dias. No 10º dia, o Espírito foi derramado. Daí a igreja nasce. Daí nasce na igreja as suas novenas, né? Onde nós permanecemos em 9 dias em oração. Porque esta é a ideia de Jesus. Da sua ausência física à sua presença espiritual no Espírito Santo, que perseverasse em oração. Como vamos ouvir em Atos 1:12. Perseveravam os apóstolos em oração à espera do Espírito Santo. Nesta mãe das novenas, que começará amanhã, nós vamos ouvir insistentemente a igreja falar do Espírito Santo. Por isso aqui fica um convite. Acompanhe a liturgia diária a partir de amanhã. E nós vamos ter mais do que um curso de pneumatologia. Não é problema no pulmão não, viu? Pneumatologia é uma área da teologia onde nós falamos do Espírito Santo. Pneuma em grego é espírito. Então, pneumatologia, estudo, a compreensão do Espírito Santo. De amanhã até o dia de Pentecostes. E quem sabe, não é um bom pontapé inicial para a gente começar a se aproximar daquele que está dentro de nós e que a gente deixa tão adormecido, que é o Espírito Santo. Se tivermos o Espírito, compreenderemos a verdade, que não é uma ideologia, mas é uma pessoa, viva e ressuscitada, que é Jesus, o Senhor. O mesmo,
ontem, hoje e por toda a eternidade. Basta que tenhamos o Espírito que é dele, para que nós possamos compreendê-lo tal como ele é e não como nós gostaríamos que ele fosse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos de pé e apresentemos ao Senhor as nossas preces. A nossa resposta